Olá, coordenador da Escola Bíblica Dominical e Infantil. Hoje estou aqui para explicar e apresentar para vocês a nova revista da Escola Bíblica Dominical da PEC. Mas o que é PEC? PEC é o Programa de Educação Cristã Continuada. E hoje nós trouxemos essa revista para apresentar para vocês. Como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos já saber. Fica conosco. Então, querido coordenador, querido professor da Escola Bíblica Dominical, eu hoje trouxe essa revista maravilhosa para você aprender. Como é que nós vamos utilizar? Ela é um material muito didático e fácil de interpretar. Essa revista aqui, a primeira nossa, é a do professor. Como é que eu vou trabalhar com a revista do professor? Ela tem um tamanho diferenciado, ela é um pouco menor, é tamanho A5. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Olha que design lindo! Nosso tema desse mês, desse trimestre, é Gênesis. As nossas revistas elas são trimestrais, ou seja, elas são utilizadas em um período de 3 meses. O nosso tema atual é Gênesis. E as nossas revistas, primeiramente, eu quero dizer para vocês que elas são classificadas em 3 etapas, que seriam o maternal, jardim de infância e juniores. O maternal ele compreende entre 6 a 3 anos, jardim de infância entre 5 e 6 anos, 4 a 6 anos, e a de juniores de 7 a 11 anos. Mas aí você me pergunta, só até 11? Sim, porque segundo o ECA, a criança ela compreende entre 11 anos e 11 meses. Quando ela completa os 12 anos, ela já é um adolescente. Então, por isso que a nossa revista ela vai até 11 anos. Então, eu vou apresentar para vocês, para que depois vocês compreendam melhor como utilizar a sua revista na sua igreja. Como eu falei, essa aqui é a revista do professor. A dinâmica do professor, ela vem detalhada como você vai trabalhar na sua igreja. Ela vai te dar parâmetros para que você possa interpretar de forma fácil para o ensino da sua criança. Na nossa revista, nós trazemos um link para que você possa acessar para conseguir baixar alguns recursos que são em PDF, as imagens, para que você possa trabalhar. É um site, ele vai te direcionar para um site de apoio para essa revista. Inicialmente, nós começamos com essa revista com um link e ela está dividida em 13 lições. Dessas 13 lições, nós temos as etapas. Encontrando o tesouro, que é o versículo do dia. Segunda, palavra-chave. No primeira lição, aqui nós temos como exemplo, Criador, criação e poder. Essas são as palavras-chave da história de hoje. Objetivos. Aqui eu dou como exemplo, perceber o grande poder de Deus na criação do mundo. E vamos louvar, ele ainda te dá a opção de louvor para você trabalhar com a sua criança. Ela também vai vir acompanhado de alguns recursos visuais, que são exatamente esses aqui, que nós temos impresso em folha tamanho A4. Ela vem com os visuais bem coloridos para que você possa trabalhar de forma lúdica com a sua criança. Porque se você sabe muito bem que trabalhar com criança, você precisa de visuais para que possa chamar a atenção dessa criança. Porque se de repente você ficar lá na sua aula, atenção crianças, hoje nós vamos falar sobre Gênesis. Gênesis foi assim, 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 assim. Você coloca no livro aqui e acaba somente lendo. Dessa forma você não conseguirá a atenção da sua criança. Por isso nós utilizamos recursos visuais. E esses são os impressos que nós temos, tá? Então, trabalhamos com recursos visuais. Na revista ele vai te dar detalhado cada figura, em que momento você irá usar. E também vai te dar a hora da história.
como contar a história daquela lição. Ela vai te dar detalhado o uso também das figuras. Você lendo, você vai compreender que vai ser muito fácil contar aquela história. Vai ter também o tópicozinho guardando no coração. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nessa etapa aqui, ele vai te ensinar dinâmicas de como reforçar o aprendizado dessa lição na sua aula. E mais aqui embaixo nós temos brincando e aprendendo. Mas tia, brincar na escola bíblica dominical? Criança aprende brincando. Isso é pedagógico. Então mas só que não é somente uma brincadeira, é uma brincadeira direcionada para que ela tenha uma melhor compreensão daquela aula. Então, a nossa revista também vai te dar esses parâmetros, tá bom? Olha só como é simples. E aqui finalizando, nós temos o agradecimento e abençoando. Ok? Essa é a revista do professor. Bem direta e objetiva. Mas eu preciso apresentar para vocês também as revistas por classificações. Essa daqui é a maternal, que compreende de 0 a 3 anos. Olha só. Ela tem um formato horizontal, vocês podem verificar, ela tem um formato horizontal, porque a criança nessa faixa etária, ela precisa de visuais mais amplos. Então a forma horizontal fica melhor dela compreender. Temos o versículo, temos o tema da história, tá bom? E essa aqui são as atividades. Veja que são atividades um pouco maiores, porque a criança nessa faixa etária ela precisa de visuais um pouco mais destacados para que possa chamar a atenção dela. Na revista do maternal, como você compreende, de 0 a 3 anos, são crianças que não são alfabetizadas. Então a maioria das atividades será colorir, colar papelzinho, e com isso ela vai reforçando aquela lição que foi dada para ela de uma forma mais lúdica. Então, olha só, continuando, ó, cada atividade, cada lição, ela vai ter uma atividade simplificada para essa criança do maternal. Segunda revista, segunda classificação, ela compreende entre 4 e 6 anos, se chama Jardim de Infância. Jardim de Infância, ela vai ser um pouco mais complexa que a do maternal, devido à criança já estar iniciando na escola, e ela já consegue fazer algumas coisas um pouco mais complexas. Mas, olha só, a dinâmica é a mesma. Encontrando o tesouro, guardando no coração, que é o reforçador, vamos louvar, também ele te indica o hino, por isso que Deus criou os peixes do 3 palavrinhas. É uma música bem conhecida. Então, vai te dar a história, vai te mostrar os visuais que você vai utilizar, cada figura, ok? Veja que é um material bem colorido para chamar a atenção da criança, isso é muito importante. E as atividades escritas, também simples. Por que são simples? Porque existe uma variação de crianças. Dependendo da localização da igreja, existem crianças que são alfabetizadas e outras que não são. Então as atividades elas são bem simples, para que haja uma facilidade e a criança não se sinta envergonhada por não saber ler. Ok? Na revista de juniores, ela compreende entre 7 a 11 anos. E ela é um pouquinho mais complexa, porque aqui a nossa criança já precisa saber ler e escrever. Senão, ela não vai compreender o que vai ser escrito aqui e apresentado para ela. Segue a mesma dinâmica, sabe? Descobrindo o tesouro da Bíblia, que é o versículo. Depois nós entramos com, vamos aqui, guardando no coração, que é o reforçador da aula. E aqui embaixo o devocional. Nessa revista dos juniores, ele tem uma sequência aqui que a criança vai poder fazer em casa com seu papai, sua mamãe e sua família.
que são versículos bíblicos que ela vai ler todo dia, durante a semana. Isso já vai dando uma ideia para ela de o que vai ser tratado naquela aula. Desenvolve-se a história e vai lhe dando dicas de como trabalhar essa história, né? E aqui as atividades. Veja que na atividade júnior já tem mais escrita, porque a criança já está alfabetizada. E é um pouco mais complexa, é um quebra-cabeça, é uma cruzadinha, entenderam? Então, o que que nós vamos fazer? Lembrando que você vai trabalhar as revistas da EBD, não é porque eu vou ser a Escola Bíblica Dominical e eu vou levar minha revista que eu vou precisar somente dela. O professor vai precisar antecipadamente, dias anteriores, estudar aquela lição fundamentado na palavra de Deus. Porque como a revista ela vem de forma simplificada, ela não vai te dar todo o texto, todo o contexto daquela lição. Então você precisa conhecer a história completa para que você possa transmitir para a sua criança. Porque a revista é um parâmetro, é um recurso, mas o que nós vamos ensinar lá é, conforme o nome, Escola Bíblica Dominical, ou seja, bíblica. Então, o nosso nível principal é a Santa Palavra de Deus. E a revista é um recurso para você utilizar e ajudar a sua criança. Deu para entender? E agora, tia, como é que eu consigo essa revista? A revista PEC, que é do Programa de Educação Cristã Continuada, ela somente tem a venda no Shopping do Centenário, que fica no interior do nosso Templo Central da Assembleia de Deus em Belém, na 14 de março. Somente aqui que você vai conseguir essa revista. Valor da revista hoje, do professor, R$13. Do aluno, R$9. E os recursos impressos, que você não é obrigado a comprar, tá? Digo de antemão. Ele tem o recurso de toda aquela revista impresso, custa R$30. E você pode adquirir no mesmo local. Essa é a revista que nós temos hoje para ajudar na sua escola bíblica dominical. Então, qualquer dúvida, nós vamos deixar o nosso contato e você pode fazer a sua reserva, tirar alguma dúvida que ainda ficou na sua cabecinha e que se você quiser também orientações, nós também podemos te ajudar. Entendido? Então você comenta nesse número que está aparecendo no vídeo e você pode tirar suas dúvidas comigo, tá bom, queridos? Então, o que eu posso desejar para vocês é uma excelente escola bíblica dominical. Mas eu tenho um recadinho para vocês. Nós temos também um vídeo que trabalha como você vai trabalhar nessa escola bíblica dominical. Aí, nesse vídeo nós vamos estar apresentando para vocês alguns passos de como você pode fazer para conquistar crianças para a sua escola bíblica dominical, como você vai apresentar, qual seria a programação dessa escola bíblica dominical. Se você está interessado, fica de olho, procure esse vídeo que a gente está lançando para você. Então, o que eu posso desejar para vocês é uma escola bíblica dominical abençoada. Muito obrigado pela sua atenção.